Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre essa questão da imprensa que eu já tenho batido na tecla há algum tempo. A chamada imprensa marrom, a chamada imprensa corporativa. Essa imprensa que está a serviço do mercado, a serviço do agro, a serviço dos interesses econômicos, a serviço da elite, como Folha de São Paulo, o Estadão e outros tantos, o Globo, por aí vai. Não se tira quase ninguém desse seio. E agora, inclusive, migraram para o YouTube, Facebook e outras plataformas, onde eles estão realmente tentando de tudo não reeleger Lula. E eu fico preocupado porque eu fiz 2 conteúdos essa semana, ou 3, sobre o Lula, e as visualizações foram muito poucas. Também me preocupa o fato de que as pessoas estão assistindo muito pouco tempo de vídeo. E o mais interessante sobre tudo isso é que parece que agora nós temos especialistas no TikTok, são graduados, são formados, doutorados no TikTok, no Kawaii, no X, no Facebook, e é um absurdo que nós estamos vendo, porque as pessoas não estão se interessando em ter a noção real dos fatos e da verdade. Por isso, caem muitas vezes na fake news, nas notícias fraudulentas, sem vergonhas, como é o caso que nós vamos ver amanhã da Malu Gaspar, em relação com o Octávio Guedes, simplesmente liquida com ela. Mas hoje nós vamos falar sobre essa imprensa nojenta, e eu trouxe aqui duas apresentações para você, que elas vão nos ajudar a elucidar o nosso conteúdo, mas eu quero pedir a sua atenção, pedir que você dê o certinho, pedir que você deixe um comentário, porque ele é muito importante, e principalmente compartilhe e assista o vídeo até o final, se for possível, ou deixe ele rodando e vai escutando, mas não deixe de perder uma notícia consistente, cuja análise ela vai trazer uma melhor reflexão. E para fechar esse meu primeiro embasamento, eu quero dizer o seguinte: quem estiver levando de flauta que o Lula está reeleito, está enganado, porque eles vão tentar de tudo para fazer das pessoas menos providas de informação com que acredite nas mentiras. Mas nós vamos ver isso mais adiante. Agora, vamos ficar com o conteúdo que eu trouxe aqui de uma moça muito importante, que é revelador e nos ajuda a refletir. O problema da imprensa hoje, da mídia corporativa, tratamento da verdade. Por exemplo, a relação da imprensa com o poder judiciário se transformou num problema. Nos anos de Lava Jato, Moro era um semideus e a imprensa fazia questão de manter essa imagem, porque só assim foi possível prender Lula e entregar o governo e o Congresso de bandeja para a direita. A direita comemorou ter chegado ao poder, mas com o tempo, a justiça que tinha feito tão bem a essa direita, com ilegalidades abençoadas pela imprensa, de repente começou a se tornar um problema. Comprar o Congresso com emendas, legalizando mesadas com dinheiro público, foi fácil. Difícil era fazer a Constituição aceitar essa monstruosidade com o dinheiro do povo. Isso é um impasse para a imprensa, ter que aceitar publicamente que Bolsonaro era uma criatura malévola. Mostrar suas corrupções de forma evidente, isso seria educar a sociedade, fazendo-a ter vergonha de um dia ter defendido suas ideias. Porque se a imprensa fizer isso, ela estará aceitando que Lula ganhe as eleições de 2026. E isso para ela é a morte. A imprensa não pode divulgar com clareza e tom de gravidade os crimes de Sérgio Moro. Se Moro é corrupto, óbvio que Lula é inocente. E isso não pode acontecer para quem precisa eleger Tarcísio de Freitas. A direita em si não vive dilemas. É bem clara a sua meta: tomar o poder, desviar emendas, vender armas para o povo e sucatear a polícia, privatizar a educação, fechar o SUS. O dilema mesmo está na imprensa. O que fazer com a verdade, se ela é capaz de destruir de vez o projeto da direita? É por isso que R$400 mil no flat de Sóstenes Cavalcante não é nada perto do pedalinho de Lula no sítio de um amigo. Por isso que Bolsonaro movimentar mais de R$30 milhões em um ano é divulgado no Jornal Nacional e morre ali mesmo. Para a imprensa, Alexandre de Moraes é um criminoso. Se procurou o presidente do Banco Central para falar do Banco Master. Mas a imprensa já normalizou a possibilidade de Alexandre de Moraes ter feito um acordo com Paulinho da Força para criar uma lei de dosimetria inconstitucional com o objetivo de livrar Bolsonaro da prisão. A imprensa não pode mostrar essas contradições. Lula precisa continuar sendo o monstro do petrolão. Sim, sem provas, mas
Quem precisa saber disso, para que bater nesse ponto? Deixa assim, no ar. É preciso diluir a verdade. É preciso fazer morrer a notícia da assessora de Arthur Lira, alvo de investigação policial, mas deixar viver a dúvida eterna da citação do nome do filho do Lula no caso do INSS. Não vale a pena a imprensa investigar isso. E se for mentira, melhor deixar a dúvida viver para continuar manejando a opinião pública. Tudo tem propósito. Tudo tem porquê. A luta da imprensa hoje é com ela mesma. E hoje a sociedade de todos os lados já se pergunta: não dá para confiar? Eu nem sei se eu devo continuar falando alguma coisa. Eu nem sei se eu devo bater em mais alguma tecla, porque essa moça disse tudo, aquilo que eu já tenho dito há muito tempo. Mas às vezes parece que a gente dizendo não é verdade, porque o Luiz de Maté, quem sabe, não seja um especialista. Mas como é que eu comecei a minha fala? Como é que eu comecei a minha fala? Dizendo que essa imprensa, e o título do vídeo fala sobre isso também, vão fazer de tudo para que Lula não se reeleja agora em 2026. Tá essa babalzeira em cima do Flávio Bolsonaro, mas eles queriam o Tarcísio de Freitas. E o Bolsonaro, ele foi um bonequinho fabricado. Tanto é que eu tenho um vídeo no meu canal, se você ainda não assistiu, não deu um passeio pelos vídeos, vai demorar para você achar. Mas tem um dos vídeos meus que o título é Bolsonaro, o segundo candidato do PSDB, porque o PSDB estava morto, e ali viram, a partir... Eu não vou contar a história de novo, mas você sabe tudo o que aconteceu. Veio aquela fakeada, e aí foi onde ele cresceu, e pá, quando falaram no Paulo Guedes, que seria o economista, foi o start que precisava para eleger a treva. E o Lula já disse, por isso eu digo, vocês têm que prestar mais atenção. O Lula disse num dos eventos, se não tomarmos cuidado, eles vão voltar. E aí a pergunta que eu faço é, você quer que essas trevas voltem? Amanhã nós vamos ver o conteúdo do Guedes. Vamos ver ainda, na sequência, essa andança do Flávio Bolsonaro, com quem ele está se reunindo. Tem muita coisa para a gente ver. Então, um lamaçal de corrupção. Mas, como disse essa nossa interlocutora, que interessa mostrar isso? Interessante é demonizar o Toffoli, o Flávio Dino, o Xandão, o Lula, tudo isso para fazer essa cortina de fumaça e tentar cavocar o candidato que eles querem. Eu ia trazer aqui um conteúdo do Garotinho, mas eu acho que não faz nem... Não há nem a necessidade, porque essa explicação dada por essa moça, ela já é extremamente suficiente para a nossa reflexão. Por isso é importante que você dê o certinho, que você comente, que você compartilhe. E para terminar, eu quero instar você, de novo, a adquirir o meu livro. Opa, vou tirar essa mocinha daqui. Adquirir o meu livro, Encontro Motivacional com... Oh, meu Deus, mas como está difícil adicionar o palco aqui. Encontro Motivacional com Jesus, que você encontra ele na Hotmart. E se você puder, quiser, mandar um pixinho para essa chave aqui, que está aqui aparecendo, para ajudar o canal, eu agradecerei muito. Então, meus queridos amigos e amigas, muito obrigado pela audiência de hoje. Faça a sua parte, faça o seu dever de casa, porque o meu eu estou fazendo, que é compartilhar com você informação séria, de análise dos fatos e dando um termômetro do que está por vir, e não apenas preso no momento com videozinhos feito à moda louca, só para ter like, só para ter visualização. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é um trabalho sério. Por isso, eu chamo o canal de Voz Libertadora. E você é uma voz libertadora, por isso eu vou deixar aquela logo que eu sempre deixo, mas sempre dizendo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, e um grande beijo no seu coração, e não esqueça de fazer a sua lição de casa, certinho, comentário e compartilhamento. Fui! Lucas.